Olá, bom dia, Rio Grande do Sul. São 11 horas e 39 minutos desta terça-feira, dia 2 de agosto, aqui na capital gaúcha. Céu encoberto, frio, já choveu em algumas regiões do estado, já teve sol. É o agosto que começa com tudo. E por falar nisso, nós também começamos com tudo, com todas as informações do estado. E para começar, falando de uma operação em Viamão, na Grande Porto Alegre, que prendeu bandidos que torturavam desafetos. Os ataques eram gravados. O primeiro destaque com ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, Glauco, a todo mundo que nos acompanha. E no Tribunal do Crime tem também pena de morte. E foi isso que aconteceu com um homem que estava roubando e furtando, acredite, Glauco, em área não autorizada pela facção. O resultado, essas imagens fortíssimas que foram interceptadas pela polícia, pauladas e depois morto a tiros. Hoje, a polícia foi atrás dos criminosos e prendeu 2. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes dessa história. E a imagem é muito, mas muito forte, tanto que a gente bota este efeito aí, porque realmente o Tribunal do Crime julgou, sentenciou, condenou este jovem aí que aparece nesta imagem. Já já nós falamos mais sobre este assunto. E tem mais no SBT Rio Grande. Polêmica com o humorista Nego Di. A polícia já está ouvindo clientes que teriam sido enganados depois de comprar na loja virtual do artista. A promessa de produtos mais baratos, aliás, muito mais baratos, ficou só mesmo na promessa. É o tal do barato que sai caro. Tem uma polêmica e tanto, e já já nós vamos também abordar este assunto. E na capital, o serviço de mototáxi já está sendo oferecido por um aplicativo de transporte. Mas será que esse tipo de serviço é legal? Daqui a pouco, o Lucas Abate fala com a gente sobre este assunto. Aliás, várias cidades do estado, do país, já têm esse serviço, mas em Porto Alegre ele está chegando agora. E você, se sente à vontade para pegar aí um mototáxi para se deslocar? E quais são as garantias, quais são as seguranças para os próprios trabalhadores, hein? Já já, este assunto também. Em Sapucaia do Sul, na região metropolitana, o sonho da casa própria virou pesadelo para alguns moradores. Veja aí. De como está o que era para ser a nossa unidade de tratamento de esgoto, tá? Que é uma caixa, ó. Lá outra lá saindo água. Isso aqui era para ter ficado pronto, não ficou pronto. Olha o estado que tá isso aqui, ó. Água parada, dia e noite. Ué, cadê a casa? Hã? Ah, era para ter um projeto de sonho ali, de casa própria? Cadê a casa? Já já nós vamos mostrar por que a casa não existe, o sonho permanece, mas a frustração, olha, ela é proporcionalmente igual. A gente vai por um rápido intervalo e voltamos já com muitas informações que é notícia aqui no Rio Grande e no país, no SBT Rio Grande. Já já. Voltamos com o SBT Rio Grande. Você viu que no começo do programa a gente falou do início das atividades de mototáxi aqui na capital. Você que mora aí no interior, em outras regiões, esse serviço funciona bem? Você costuma utilizar esse serviço? Mande pra gente. Nós queremos saber como está este trabalho desenvolvido em outras regiões, em outras cidades, porque em Porto Alegre realmente é uma novidade e já já nós vamos falar mais sobre esse assunto, que não deixa de ser um tanto polêmico, afinal de contas. Quem vai poder participar dessa atividade? Quem vai poder conduzir essas motocicletas? O que é exigido? Afinal de contas, o que mudou e por que não estava antes regulamentado e agora, então, está disponível? 11 horas 47 minutos e atenção, a Justiça condenou o Estado do Rio Grande do Sul a indenizar em R$18 mil um jovem de Pelotas que foi agredido durante uma abordagem da Brigada Militar. A agressão
aconteceu quando, Léo Bonesso, da redação? Bom dia, Léo. Oi, Glauco, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Isso aconteceu em dezembro de 2019. A imagem está na tela e mostra a violência, a truculência por parte da polícia nesta abordagem. Nós estamos vendo as imagens da época. Tudo foi registrado por câmeras de segurança no bairro Areal. Os PMs agrediram com socos e chutes 2 homens que foram revistados e liberados em seguida. Segundo o inquérito, Glauco, instaurado na época das agressões, os jovens circulavam de motocicleta e não obedeceram aos sinais luminosos disparados pelos brigadianos, que teriam revistá-los. Após a viatura se aproximar, a dupla diminuiu a velocidade do veículo e aí permitindo a fiscalização. Mas na abordagem ocorreram as agressões. O condutor da moto não tinha habilitação. Você falou aí do Estado, né, que pode recorrer. Na época do caso, os policiais que não tiveram os nomes revelados envolvidos na agressão foram afastados das ruas e enfrentaram o inquérito interno dentro da Brigada Militar. Mas realmente a imagem é muito clara, Glauco. A gente consegue ver que o policial chega já na abordagem, já com um soco num dos jovens e depois eles são colocados contra o muro, prensados ali e tem mais umas agressões que acabam acontecendo. Bom, você que está chegando agora, nós estamos falando deste episódio que aconteceu em 2019, desta abordagem em Pelotas, na região sul do estado. E agora saiu a decisão judicial de que o Estado vai ter que indenizar esses jovens R$18 mil. E, Léo, a respeito destas imagens aí, que foram captadas por câmeras de segurança, uma coisa de se parabenizar e outra de se lamentar. Se lamentar, logicamente, a forma de proceder, porque tem um protocolo que é muito bem definido das forças de segurança, mais especificamente aí da Brigada Militar, de abordagem e que não foi cumprido. Esse protocolo absolutamente não foi cumprido. Parabenizar pela decisão da Justiça, porque vários eventos que a gente questiona, inclusive, o modo de proceder da segurança pública, dos policiais, enfim, não vão adiante. Porque as pessoas, inclusive, têm medo, não denunciam, e é justificável até, mas neste caso aí houve, então, essa decisão judicial. Ah, não é lá grande coisa, R$18 mil, mas para eles pode ser. E outra, é o significado não só financeiro, não pecuniário apenas, mas também o da gesto punição em si. Exatamente, de admitir que estava errado. Essa abordagem, ela estava errada e que sirva, então, até de exemplo. Porque, afinal de contas, existe, como eu falei antes, um protocolo, né, Léo? Que tem que ser seguido. Ah, se esses jovens aprontaram, e quem nunca aprontou, pelo amor de Deus, né? Agora, é claro que não dá para aprovar a atitude deles. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Mas é aquilo, né, Glauco? Uma coisa não justifica a outra. Não. Mas eu acho que você tocou na ferida perfeita, que é no sentido que muitas vezes as pessoas acabam não procurando por medo de represálias ou de que nada vai acontecer. Mas neste caso, foi em 2019, 2 anos depois, a Justiça então condena esses policiais, né? E o Estado, no caso, né? Uma multa de R$18 mil. E que essa imagem é muito clara, que com certeza serviu de prova aí na Justiça para provar, né, Glauco, que essa ação foi totalmente aí desnecessária e de truculência. Muito obrigado, Léo. E eu tenho certeza que a Brigada Militar não desaprova. Sabe por quê? Porque os poucos não podem, entendeu, manchar a imagem de uma instituição que tem tantos serviços prestados e tanta gente boa trabalhando nos seus quadros. No caso, a Brigada Militar, uma instituição para mais de centenária aqui do Rio Grande do Sul. 11h51, imagens fortes. E bota fortes nisso. Tanto que a gente aí, ó, botou este efeito. Você viu aí os disparos de arma de fogo. Criminosos sequestraram, torturaram e mataram a tiros um indivíduo envolvido em roubos e tráfico de drogas em Viamão, na Grande Porto Alegre. Uma sessão de tortura que foi feita, e não só isso, foi filmada. São essas imagens que nós temos aí na tela. Quero conversar com o Lucas Abate, porque ela é uma imagem estarrecedora, cruel, só que não ficou por isso mesmo. Houve uma operação contra esse grupo violento que pratica estas ações, esse julgamento e essa condenação, né, Lucas?
Glauco, o famoso Tribunal do Crime, agindo lá em Viamão para punir esse homem, esse jovem que havia cometido furtos, roubos, acredite, Glauco, em área não autorizada pela facção. Ou seja, a criminalidade tem área que deixa e que não deixa roubar. E esse homem acabou cometendo esses crimes, esses assaltos em áreas que eles entendiam que não era autorizada. Por conta disso, Glauco, ele foi sequestrado, tirado de dentro de casa, levado para um cativeiro, lá foi torturado a pauladas e depois, no final, essas imagens aí assustadoras, que parecem de filme, parecem até mesmo de videogame, que mostram o cara sendo executado com diversos tiros, Glauco. E o pior, tudo gravado para quê? Para poder comprovar para o líder, para o chefe da facção que ordenou tudo isso, que eles haviam efetivamente feito o serviço. Então hoje, pela manhã, a polícia fez uma operação para ir atrás dos criminosos. 2 presos até o momento, mas ao todo eram 6 mandados de prisão preventiva, ou seja, 4 pessoas permanecem foragidas. Nós conversamos com a delegada Carolina Jacobs e ela nos fala sobre o resultado dessa operação. O crime não foi motivado por uma disputa entre pontos de tráfico de drogas, mas sim pela vítima, pelo fato de a vítima cometer furtos na região. Então, de certa forma, sim, um tribunal do crime que arrebatou a vítima e matou justamente por isso, porque ela estava cometendo furtos na região e eles, então, né, quiseram demonstrar que eles não admitem que esse tipo de crime seja cometido. Bom, nós estamos mostrando o resultado dessa operação que aconteceu no município de Viamão, aqui na região metropolitana. E essas imagens certamente ajudaram muito a polícia. Nós borramos, como falei antes, porque são imagens muito violentas. Daí imagens da operação, Lucas, que a gente está mostrando, dessa operação realizada hoje pela manhã aqui em Viamão. E aquele pensamento simplista, né, Léo, né, Lucas? Que as pessoas podem ter, mas é ladrão, é bandido matando bandido, deixa eles se matarem. O problema é que tem muita gente inocente no meio disso tudo. É de um bairro que tem muita gente boa, que tem que sair para trabalhar, que está envolvido ali, de repente, em meio a facções que disputam pontos de tráfico. E essa organização civil, digamos assim, invadida, ameaçada por esses elementos que estavam cometendo crimes ali dentro. Não, só um pouquinho. Não vamos chamar a atenção da polícia. Vai lá, executa esse jovem aí, porque ele não pode estar fazendo isso no nosso território. Convenhamos. Tá vendo aí, é a justiça paralela, né, Lucas? Isso, Glauco. É errado roubar? É, claro, a gente tem certeza disso, mas também existem formas e formas de se lidar com a situação. Tem o meio legal, o tribunal legal do Tribunal de Justiça, a vara criminal, e existe esse tribunal paralelo, que é o Tribunal do Crime, e a gente sabe muito bem, Glauco, não tem perdão, não tem recurso, não dá para recorrer, eles acusam, condenam e já sentenciam na mesma hora. Foi o que aconteceu com esse jovem. Agora, eu quero saber, Luciano, tem como a gente ouvir, inclusive, o que tem nesse vídeo aqui, né, que foi gravado pelos próprios criminosos? Vamos ver se a gente roda esse pedaço aqui, para que você sinta em casa o nível do drama do que é essa situação enfrentada por esse jovem, que, eu repito aqui, ele invadiu um território, invadiu entre aspas, para cometer roubos, furtos, enfim, só que aquele local era controlado por uma... Gente, não tem explicação. Quem pune é a justiça convencional, é a justiça que existe, que está estabelecida para isso. Bota aí, roda aí para você sentir em casa como foi essa ação. Bom, na verdade assim, eles ficam intimidando a vítima, né? Eles ficam questionando o porquê das atitudes dessa vítima e depois, do nada, eles já miram na cabeça, mesmo que a vítima esteja suplicando para que não seja assassinada, e eles vão lá e consumam aquele ato. E isso, como disse o Lucas, é mandado como prova, digamos assim, algo, entre aspas, novamente, que eu estou dizendo aqui, tá? Olha aí. Não, é uma coisa tão absurda, uma coisa tão cruel, que não dá pra ficar assim, como se fosse...
Gente, é um disparo atrás do outro, é para ter a certeza realmente, não, é na cabeça, são vários disparos, para ter certeza de que foi consumado e isso vai ser enviado como prova do poder, dando satisfação daquela sentença em que foi executado a vítima. Fala, Lucas. E não só para ter a certeza, não só para comprovar para o líder, para o chefe da facção, que eles cometeram o crime, e também, Glauco, para servir de exemplo, para eles mostrarem para outros ladrões ou até mesmo para facções rivais demonstrarem o poder de fogo, o poder de força, a crueldade que eles podem fazer com quem comete o que eles julgam errado. Então tem mais do que essa comprovação e sim também o recado que as facções criminosas sempre querem deixar quando cometem um crime desse tipo. Eu fico pensando, Léo, naquele povo todo que está ali morando, que precisa sair para trabalhar e está em meio a tudo isso. Exatamente, e outra coisa que chama a atenção, que a polícia disse mais cedo, é que essa facção, ela é violenta e é uma facção que tem envolvimentos com outros homicídios que já aconteceram em Viamão e que essa forma deles fazer esse tribunal do crime, exatamente como o Lucas disse, para que não se repita mais dentro do local, do território que eles estão. Ou seja, mostra, né, Glauco, esse crime paralelo, esse tribunal paralelo que a gente vive e que nós não somos acostumados a ver imagens como essa aqui no Rio Grande do Sul. E quando a gente vê, a gente fica chocado da tamanha violência, frieza, né, Glauco? Imagens de muita crueldade. E parabéns para a polícia que faz o seu trabalho. Já já a gente volta com o Lucas Abate para falar deste, de outros assuntos, enfim. 11h59, quase virando o ponteiro do relógio ali para o meio-dia, e a gente está falando desde o início do programa sobre a regulamentação da atividade de mototáxi em Porto Alegre, né? E eu pedi a participação de você que está em outras cidades, né, em outras regiões, aí na sua cidade, na sua localidade, funciona esse serviço? Por exemplo, eu recebi aqui, ó, o recado do Serginho Costa, de Santa Maria. Ele diz que trabalha com isso há 24 anos. Dá uma olhada aí, ó. Serginho, mototáxi, passagens, medicamentos, lanche, tá. Bom, mas aí é o seguinte, é aquele motoboy que faz esse trabalho, né, que a gente tanto precisa, essa que é a verdade. Quanto maior a cidade, maior o número de mototaxistas. E aí vem essa mensagem do Serginho de Santa Maria com a imagem, né? Inclusive dele comprovando a atividade dele. 24 anos, certamente vive disso, sustenta a família disso. E você aí na sua cidade, como é que está essa atividade? Você usa? Você de repente pega carona no mototáxi? Se sente seguro? Funciona ou não funciona? E já já nós vamos falar sobre esse assunto aqui na capital gaúcha. Não deixa de ser uma novidade. Agora já meio-dia, eu imagino que o almoço já saiu ou está saindo. Enquanto isso, fique com a gente aqui porque tem muita informação no SBT Rio Grande. O sonho da casa própria quase todo brasileiro tem. Eu lembro quando eu comprei, olha a dificuldade que foi, suado, pedalado. É uma coisa que está na imaginação, nos sonhos de muitas famílias. Só que algumas vezes, ou muitas vezes, vira um pesadelo, né? É a realidade de moradores de Sapucaia do Sul há 10 anos. 24 horas por dia em meio ao esgoto, ao mau cheiro. Essa é a realidade de moradores de 700 casas do loteamento Parque Primavera aqui em Sapucaia do Sul. Dentro dessa casa, a gente já consegue perceber o fedor que exala tanto dos ralos de dentro de casa, como também aqui, ó, do lado de fora. Imagina todo dia entrar e sair de casa e se deparar com essa situação. Com uma rede de esgoto que é insuficiente, que acaba vazando durante todo o dia e se acumulando aqui na lateral das ruas. Aonde era para ser o nosso tratamento de esgotos, que é ali, né? Nossa unidade de tratamento de esgoto, o que acontece? No caso, não suporta a água, né? A água não vai para lugar nenhum, a água acaba voltando. E aqui também não dá vazão, começa a sair pelos bueiros e vem para nossas calçadas. E aí dentro, no caso, na nossa pia do banheiro, né? No ralo do banheiro, começa a subir o cheiro e começa a borbulhar. O vaso também. A gente vai puxar a descarga, o vaso começa a borbulhar. Eu vendia bolos e tortas e eu tive que parar, porque não tem como receber um cliente na porta da minha casa desse jeito. Eu e o meu esposo e meu menino de 6 anos, a gente come
faz as refeições no quarto dos fundos da casa, com a porta fechada, porque não tem condições de almoçar nem na sala e nem na cozinha. Eu tô com um nenenzinho ali de 1 mês, 2 meses, bem dizer, e não vive com esse cheiro de esgoto 24 horas por dia, né, cara? Isso aí se faz mal para um adulto, imagina para uma criança de 2 meses de idade, né? Situação que se repete rua após rua aqui no loteamento. E pior, segundo os moradores, se agrava no final da tarde, quando todo mundo chega em casa, começa a usar mais o banheiro, também consumir mais água. Mas agora repara a situação dessa rua, 9h30 da manhã, já bastante esgoto escorrendo aqui pela lateral. E o pior, o esgoto cloacal, que sai de dentro das casas e vai parar, olha só onde, no esgoto pluvial, que leva água diretamente para o rio. Neste local é a estação de tratamento de esgoto dessas 700 casas deste loteamento aqui em Sapucaia do Sul. Só que, como a gente consegue ver, tudo isso é insuficiente. O esgoto acaba vazando pelas fossas, que inclusive estão com as tampas abertas. O resultado disso, mau cheiro e muito esgoto a céu aberto. Se forem olhando, pessoas estão botando placas nas suas casas para vender, porque não aguentam mais. Né? A coisa não anda, a coisa não funciona, a prefeitura não toma providência, ela diz que é com a Corsã diz que é com a prefeitura, e a gente fica que nem uma bola de ping-pong, né? Ah, eu conheço essa história do empurra daqui, empurra de lá. Não, isso aí não é com o outro. Agora, o Lucas Léo... Gente, desculpa o horário, tá? Eu sei que tem 12h, 4 minutos, tem gente almoçando, mas é um assunto que nós temos que levar adiante. Tem tantas famílias sofrendo com isso aí. Você sabe o que é o cheiro de esgoto? E não é um dia específico, uma hora específica. É manhã, tarde, noite. Lucas, você que acompanhou a situação dessas famílias, é um desespero, é uma sensação de impotência, né? E Glauco, eu conversei com tantas pessoas lá, que até não apareceram na reportagem, mas muitas me relatavam o seguinte: olha, eu abri um comércio aqui, tinha a mulher que é confeiteira, Glauco, fazia bolo, entregava, chegavam os clientes lá, os clientes já torciam o nariz, já não queriam mais. O outro vendia frango assado na frente de casa ali todo domingo para ter uma renda extra e conseguir pagar justamente a casa. O que aconteceu? O cliente chegava lá e já não queria mais. Então, pessoal, a própria população teve que se adaptar, teve gente que vendia comida, teve que trabalhar só com teleentrega, Glauco, porque realmente uma situação muito complicada. A gente sente o cheiro lá, olha, queria não saber, não sentir o cheiro desse esgoto. E olha que eu dei sorte, Glauco, porque é pior quando? No verão, que tem um calorão, daí imagina só aquela situação horrível. E também dia de chuva, que esse esgoto não escoa e acaba ficando espalhado pela casa. Então hoje eu fui num dia de temperatura amena e também sem chuva, então eu fui poupado do pior, Glauco. Mas os moradores não têm essa opção. Dia e noite, 24 horas por dia, sujeitos a essa situação que piora no final do dia. Todo mundo chega em casa, quer tomar banho, vai usar o banheiro, a rede não dá conta e acaba vazando mais e mais esgoto. Mas, Glauco, a gente tem uma resposta que foi muito cobrada pelos moradores por parte da prefeitura. Vamos lá. A prefeitura disse que já realizou diversas reuniões com a Corsã e com a Ambiental Metrosul. O que é a Ambiental Metrosul? É a empresa que vai cuidar do saneamento lá em Sapucaia do Sul. Eles que vão assumir a parte de esgoto da Corsã. É de responsabilidade dessa Ambiental Metrosul, que já está fazendo manutenções e preparando um projeto para resolver o problema, e afirma ainda que o prefeito pediu prioridade para esse bairro nas ações da Ambiental. E completa aqui, Glauco: a prefeitura não tem como assumir essa responsabilidade, pois envolve investimento de muitos recursos e a contratação de uma empresa especializada, no caso essa Ambiental Metrosul, que vai assumir todo o saneamento, todo o esgoto lá na região de Sapucaia do Sul. Só mais uma informação, Glauco, uma situação que a gente viu. O pessoal talvez não conheça muito bem, mas existe o esgoto cloacal e o esgoto pluvial. O cloacal é aquele de casa, aquele esgoto doméstico mais sujo, mais fedorento. E o pluvial nada mais é do que a água da chuva, que acaba escorrendo e muitas vezes vai direto para o rio sem tratamento nenhum. O que está acontecendo, Glauco? O esgoto cloacal vaza, corre pela rua e cai no esgoto pluvial. E do esgoto pluvial vai lá para o Rio dos Sinos. Aí imagina só. É contaminação. Todo aquele esgoto mais nojento
vai direto pro rio, Glauco. Água que as pessoas depois estão tratando e Lucas, bebendo também, ou seja, vai parar na torneira dentro de casa. Eu respeito, a gente estava aguardando o posicionamento do Poder Público, da Prefeitura, muito obrigado que mandou. Eu fico em dúvida se é realmente satisfatório, porque a gente está vendo problema de saúde pública. Senhor administrador, senhor prefeito, senhores secretários, enfim, o Papa, o Bispo, seja lá quem for, o Arcebispo, mais uma vez, desculpa a igreja, mas delegado de polícia, quem quer que seja, alguém tem que tomar uma decisão. Ô, Léo, isso aí está indo, de repente, para o lençol freático, está indo para o rio, como disse o Lucas aqui, está contaminando outras regiões. Então, o que precisa para mexer? Não tem dinheiro. Bom, se busca alternativa. O que não dá é para deixar nessa situação aí. Agora, a empresa diz que é uma prioridade da prefeitura. Só que eu vejo que o discurso é uma coisa. A prática, eu não sei se vai ser isso. Mas até porque quando? A mesma prefeitura diz, não temos condições. Bom, só um pouquinho. Se a prefeitura não tem condições, já que estamos falando de um município, quem é que vai ter? Ô, Léo, tem um dinheirinho para emprestar? Quem sabe a gente consegue resolver essa situação aí. Vamos fazer uma vaquinha. Uma vaquinha online? Vaquinha online. Desculpe a ironia, mas alguém tem que tomar uma decisão. Essas pessoas eu acho que não devem estar pagando imposto, Lucas. Essas pessoas simplesmente não pagam imposto. Não tem direito a isso aí. A gente não está falando de um problema que surgiu ontem, ali no final de semana, deu um problema de vazamento. Glauco, há mais de 10 anos, esse loteamento foi construído do zero naquela região, tinha um projeto lá no início que deveria ter uma unidade de tratamento. Realmente existe a unidade que é insuficiente, mas são 10 anos, Glauco. Se fosse uma prioridade mesmo, mas em 2008 começou a construção daquele loteamento, são 14 anos desde o início da construção e pelo menos 10 anos que as pessoas estão morando lá e desde que compraram a casa, imagina. Tem um sonho da casa própria. Vai lá no Minha Casa Minha Vida. Financia pelos próximos 30 anos, Glauco. Entra na casa e já se depara com esse tipo de situação. Ô, Glauco, na verdade são dois problemas aí, né? Um problema de saúde pública, um problema ambiental e o pior, quase 15 anos sem solução, um problema permanente e que a um curtíssimo prazo ainda não vai ter uma solução, o que é mais revoltante. Não tem, olha, não dá para dizer que a resposta seja satisfatória. Não tem. Só vai ser quando tiver resolvido o problema. Mas esperamos que seja o começo de uma solução, que seja o mais rápido possível. Tem criança, e aí eu espero que o poder público não fique, protelando algo, porque daqui a pouco vai estourar onde? No seu hospital, no hospital da região. Isso aí vai virar um problema muito maior. Bom, muito obrigado, pessoal. Vamos torcer. É o que a gente pode fazer e cobrar. Cobrar, a gente está aqui justamente para fazer isso aí. 12h10, olha só. Como é que tá o tempo na sua cidade aí? Sabe que agosto recém começou e tem para todos os gostos. Agosto para todos os gostos, né? Entendeu? É chuva, é sol na metade norte, é frio. Mas a gente tem a mensagem aqui, ó, que vem do Sérgio Souza. Tem como botar a imagem aí? O Sérgio mandou uma foto, inclusive. Porto União, Santa Catarina. Disse que tá lindo, céu de brigadeiro. Pra gente não tá nem um pouco perto disso aí, viu, Sérgio? Aqui em Porto Alegre, tempo nublado. Já a Estael chega com a projeção que a gente pode esperar dos próximos dias e do mês de agosto. Lembrando que estamos no inverno, mas com direito a alguns veranicos. Será que vamos ter mais calor ou só frio? Muita chuva? Daqui a pouco a Estael fala pra gente. Seguimos aqui no SBT Rio Grande. Flagrante de acidente entre moto e carro no interior. Meu Deus! Foi no interior do estado. Em que lugar foi isso, Léo Bonesso? Glauco, foi em Bagé. Olha a pancada que foi. O motociclista atravessou, né? Voou ali para o outro lado, como a gente consegue ver na imagem. Uma pancada forte, imagem registrada pela uma câmera de monitoramento que mostra o exato momento em que o carro corta a preferencial, causando o choque e depois a queda do motociclista. Essa imagem, Glauco, foi da última sexta-feira, mas agora é que a imagem começou a circular e chegou até a gente aqui. Foi no cruzamento das ruas João Teles e Bento Gonçalves, no centro de Bagé. O motociclista foi atendido e levado pelo SAMU ao pronto-socorro. A brigada foi chamada. Nós entramos em contato com o pronto-socorro e diz que o motoqueiro Glauco segue internado desde sexta-feira porque ele teve ferimentos
fortes, ferimentos graves. Ele tem 24 anos, mas realmente a imagem é impressionante, que mostra a pancada, né, Glauco? Que realmente dá para ver que o carro ali corta a preferencial e o motoqueiro vai para o outro lado, voa. E chega a deslocar o carro com o impacto. Aliás, o motociclista não vinha numa velocidade baixa, também é muito difícil parar nessa situação. E olha, a palavra de quem andou de moto durante muito tempo, não tem muito o que fazer naquela hora, a não ser pedir, pelo amor de Deus, que seja o mínimo a consequência da queda. Porque tem ali o choque, ele voa por cima do carro e, além de tudo, ainda tem a força do impacto dessa velocidade toda quando ele cai no chão. Ou seja, 24 anos, né, Léo? 24 anos. Um jovem, 24 anos. E aí não é a questão também de dizer, culpa de um, culpa de outro, enfim. É de se lamentar que aconteça esse acidente. Pedimos sempre atenção redobrada, tanto de motociclistas quanto motoristas. Este caso que veio de Bagé, aqui na região mais ao sul do estado, região da Campanha, que o Léo Bonesso nos mostrou. 12:13. Olha só, hoje é dia de jogão na tela do SBT. É isso, Matheus Schenck? Entra! O Matheus ficou esperando que eu desse uma babada, que eu fosse falar outra coisa. Meu amigo, na tela do SBT hoje tem jogão de bola da Libertadores. Me conta. Não à toa estou vestido a caráter. É noite de gala para o SBT. Vai fazer uma ligação internacional, é isso? Olha só! É noite de gala para o SBT, afinal tem Libertadores, é clássico brasileiro. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho no Blocão do Esporte a gente vai destrinchar um pouquinho mais, mas sabe quem é que tem um convite especial para você? Sabe quem? Quem? Theo José, o nosso narrador, que hoje vai estar com a missão de transmitir todas as emoções de Flamengo, Corinthians e Flamengo direto de São Paulo. Se liga no convite do Theo. Amigos do SBT, pois é, o jogo dessas quartas de final está se aproximando. Logo mais, às 9h15 da noite, aqui no campo do SBT, a gente tem um super clássico nacional, super clássico sul-americano e, por que não dizer, um super clássico mundial entre Corinthians e Flamengo. O jogo acontece na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, que vai estar abarrotada, vai estar empapuçada, lotada. O Corinthians sabe que precisa fazer o resultado em casa e vem de uma invencibilidade jogando no seu estádio de 18 partidas. Mas sabe também que não é uma missão fácil. O Flamengo, com o Dorival Júnior, cresceu demais e neste momento eu posso dizer que é um time que está voando. Sintoma de um grande jogo e existem ainda dúvidas nas escalações, no Corinthians, na defesa, no meio de campo, no ataque. Na equipe do Flamengo é saber se o Vidal joga ou não no meio de campo. Deve começar o chileno no banco de reservas. Espero vocês, hein? Que jogo é esse? Corinthians e Flamengo, a partir das 9h15, aqui no campo do SBT. Que jogo, rapaz. De um lado, Yuri Alberto, de outro, Everton Cebolinha. Ai, que saudade. Tem muita gente em casa. Ai, que saudade. Verdade. Dos dois lados. Viu o que ele falou? Dos dois lados. Não, eu tô sem ouvido aqui. Nosso editor, o Luciano, que é colorado, saudade do meu ex. Ô, Glauco, só um detalhe. Para aí só um pouquinho, Luciano. O Inter tá bem com o que tem, rapaz. Deixa o Yuri Alberto jogar lá. Que isso? Não, só queria te chamar a atenção pra tela do chaveamento, se a gente puder mostrar daqui a pouquinho. Porque não é só esse jogo, né? Ainda tem, olha só, Atlético Paranaense contra Estudiantes, Atlético Mineiro e Palmeiras, daí sai um finalista. E do outro lado, Flamengo contra Corinthians, hoje ao vivo no SBT. E ainda tem Vélez, sabe de quem? De Medina contra o Tajeres. Ou seja, venhamos e convenhamos, né? Quem passar de Flamengo e Corinthians é favoritaço para chegar na final, né? Na teoria, né? Na teoria, sabe como é que é? E mais do Blocão do Esporte, sabe quando? À 1h da tarde, daqui a pouquinho eu volto com mais atrações. Tem Jeromel renovando até 2023 e falando que fica no Grêmio até se aposentar. Tem reforço no Inter, tem dúvida do Mano Menezes no meio de campo, tem muita coisa no Blocão do Esporte. Eu quero ver a gente falar tudo. E com a elegância do Chico, só deixa eu arrumar aqui. Agora eu vou matar o nosso diretor lá. Tá aqui. Agora sim. Tá arrumadinho, tá? Desculpa eu ter saído do lugar aí, viu? Depois a gente acerta.
Valeu, Schenck. Daqui a pouco, então, tem o Blocão do Esporte. Me deixou até sem jeito. Parabéns. Não tem problema. Vamos lá, então. Vamos seguir por aqui. São 12h17. Boa notícia para quem tem plano de saúde. Agora, os usuários passam a ter cobertura ilimitada para algumas terapias como fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Só um pouquinho. Boa notícia, você percebeu? Boa notícia para quem tem plano de saúde. Gente, é boa notícia. A gente está acostumado aqui a falar que quem tem plano de saúde é aumento, é limitação no atendimento. Neste caso, é boa notícia. As operadoras não podem impor um limite de sessões ao paciente que possuir recomendação médica. Veja aí. Há 3 anos, Vinícius precisou fazer psicoterapia. O problema é que o convênio só cobria 18 sessões por ano para o menino de 8 anos. A gente teve que ver se a gente ia continuar com o tratamento ou não, né? Porém, quem ia ditar, então, o final do tratamento seria o plano de saúde, não o profissional adequado, né? Que era quem dizia pra gente que não terminou o tratamento, a gente teria que seguir. Para evitar a interrupção e garantir o progresso dos tratamentos, esta clínica de fisioterapia oferecia pacotes especiais para pacientes que excediam o limite de sessões. Quando tu estanca ou para o tratamento, tu retorna talvez lá da estaca zero para começar tudo de novo, um trabalho de reabilitação, de reforço muscular, de estabilização, de equilíbrio. Agora, a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar põe fim ao limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, desde que haja prescrição do médico. A medida é válida para os usuários de planos que possuem cobertura ambulatorial e para o tratamento das doenças listadas pela Organização Mundial da Saúde. No dia 1º de julho, a ANS já havia tornado obrigatória a cobertura de qualquer técnica indicada para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo. Para quem tiver dificuldade em garantir as sessões, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor recomenda 2 caminhos. Um é pelo PROCON no seu estado ou município, e outro é pela própria ANS nos seus canais de atendimento, em que pode inclusive haver aplicação de multa. Portanto, tá aí, boa notícia, mas... Fique de olho se as empresas estão cumprindo a nova determinação e fica a dica aí, busque os seus direitos. 12h20, recado chegando aqui, a Maria Eduarda de Carazinho dizendo que a família toda tá ligada no SBT. Sobre o assunto dos mototáxis, né, que a gente chama a atenção desde o início do programa, que ele parece que agora tá começando a funcionar aqui em Porto Alegre, em que moldes a gente já vai saber com o Lucas Abate. A Kênia diz que é moradora de Candelária, lá não tem este serviço, mas ela gostaria muito que tivesse. Diz ela que faz muita falta, seria uma opção até pela questão de preços, né? Muita gente querendo pagar menos, precisando pagar menos para se deslocar. Já o Valdeci Roberto, de Cachoeira do Sul, diz que trabalha de mototáxi faz 3 anos. A prefeitura não oferece cursos para regularizar, enfim, mas ele trabalha e paga MEI como condutor de mototáxi. Portanto, as informações que vêm do interior do estado, são várias cidades que têm esse serviço. Agora, tem polêmica, tá? Tem polêmica. De um lado, a empresa de aplicativo 99 e do outro, a prefeitura da capital. E o motivo, você já vai entender. A 99 começou a oferecer corridas de mototáxi como alternativa mais econômica aos passageiros, com redução de até 30% em relação à viagem de carro, uma viagem convencional. O problema é que o serviço ainda não está legalizado em Porto Alegre. E o Lucas Abate tem esses detalhes a respeito deste cabo de força, digamos assim, que se estabelece neste momento. Uma empresa oferecendo o serviço e o poder público lá com suas ressalvas. Por quê? Porque não existiria exatamente essa regulamentação. É isso, Lucas?
Glauco, muito parecido com o que aconteceu lá em 2015, quando os aplicativos de transporte chegaram em Porto Alegre, por exemplo, oferecendo um serviço que não era regulamentado. A prefeitura dizia que não poderia acontecer e eles foram entrando, de certa forma, estão na nossa rotina até hoje e foram regulamentados. E agora, Glauco, vem essa nova oferta do serviço de mototáxi, que não existe aqui em Porto Alegre, mas o aplicativo de transporte 99 passou a oferecer a partir desta semana. Glauco, ofereceu, mas pelo que eu tentei aqui chamar no centro, na região da TV aí, não consegui sucesso, tá? Então, por quê? Existe essa oferta, mas ainda não existem motociclistas aptos a trabalhar ou trabalhando. Por quê, Glauco? Justamente por isso que eu vim aqui, ó. General Câmara, todo mundo sabe que é um ponto de Porto Alegre que acaba concentrando bastante motociclista. Vim aqui tentar conversar com o pessoal para saber o porquê disso. Aqui não tive muito sucesso ainda, não consegui muitas respostas, mas o que a gente ouve, Glauco? Justamente esse temor. Como não é um serviço regulamentado pela prefeitura, eles têm medo de alguma emboscada ou até mesmo alguma barreira da IPTC que acabe apreendendo a moto e multando bastante. E o que acontece? Recentemente houve uma discussão entre a prefeitura e a 99. A 99 pediu autorização de uso. O que a prefeitura respondeu? Que eles precisariam realizar novos estudos, ao fazer alguns balanços, até questão de higiene, por exemplo, pelo compartilhamento de capacete. Só que mesmo assim, antes desse estudo ser realizado, a 99 passou a ofertar esse serviço, Glauco. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, rapidinho, olha só. E até nós abrimos esse espaço para que a prefeitura, o poder público se manifestasse, afinal de contas, é um serviço concedido também, tem que haver uma regulamentação, tem que haver uma segurança, tanto para condutor quanto para usuário. E a prefeitura simplesmente não se manifestou. A empresa pública de transporte e circulação disse que é com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Nós não conseguimos ainda um retorno, há uma certa dificuldade, mas uma hora vai ter que acontecer. A manifestação oficial do poder público a respeito desse serviço que já está sendo oferecido, embora, como o Lucas disse, não seja fácil ainda de conseguir. Vamos ver. Ô, amigo, tudo bem? A gente está ao vivo aqui no SBT. O senhor trabalha com a moto? Trabalho às vezes, serve mais como transporte para ir para a escola, né? Eu trabalho em escola e às vezes faço serviço de tele daí. Agora me diz uma coisa assim, ó, para quem anda de moto, por exemplo, qual é a responsabilidade de carregar uma pessoa junto? É mais complicado, é mais difícil? É bem difícil mesmo, que a pessoa não está acostumada, nas curvas principalmente pode se assustar e fazer um movimento contrário do motoqueiro para fazer a curva, né? Daí é bem complicado. O senhor ficou sabendo que agora vai ter mototáxi em Porto Alegre, está sendo oferecido esse serviço. O que o senhor acha? A pessoa tem que ser bem corajosa e também ter calma também, né? Porque para andar no trânsito de Porto Alegre é complicado, né? De repente o motoqueiro está vindo, quando vê que está vindo, um caminhão pode apertar a pessoa, desequilibrar, cair, causar acidente, né? Tem que ter equipamento de proteção, principalmente, né? Para o motoqueiro e para a pessoa que vai andar junto daí. Tá certo, muito obrigado, amigo. Vou deixar ele aqui, tava na pressa para ir para o trabalho, Glauco. Mas aí tem uma opinião de uma pessoa que está todo dia sobre duas rodas. Questão de segurança e a questão do... Eu, por exemplo, Glauco, eu andei de moto acho que 2 vezes na minha vida. Se eu subir numa moto aqui, eu não sei se eu vou... Mas mesmo então... na garupa, eu não sei se eu vou chegar um caminhão e me apertar, o que eu vou fazer? Vou me desesperar? Deixa eu aproveitar esse gancho, vou pro Lucas. outro? Será que as pessoas têm essa noção, Glauco? Pois é, deixa eu aproveitar esse gancho. Eu queria perguntar pro Léo e pro Lucas, vocês se sentiriam seguros de andar na carona de uma moto com este serviço? Olha só, presta atenção. Vamos lá. Mais um motociclista, vamos lá. Tudo bem, amigo? Trabalha com teleentrega, né? Isso. Trabalho autônomo, né? Ficou sabendo que vai ter mototáxi agora em Porto Alegre? O que acha? Olha, isso aí é novidade. Geralmente tá acostumado com Uber, com táxi, né? Mas mototáxi. Geralmente isso acontece mais pra cima do país, né? Vocês que fazem entrega assim, como é que seria, por exemplo, no lugar do baú ter uma pessoa aí atrás? É mais complicado, mais difícil? Olha, depende. Eu tô acostumado a levar documentos, né? Então é levezinho, quase não sente. Pegar uma pessoa é bem mais complicado, muito mais responsabilidade. Costuma carregar? Daqui a pouco alguém da família também? Como é que é tendo uma pessoa na garupa? Olha, eu ando com a minha namorada, né, com a minha esposa, é bem tranquilo, sim. É óbvio, tem mais responsabilidade, né, uma vida a mais que tá em cima da moto. Mas em função de trânsito, só ter mais cuidado.
Tá bom, muito obrigado. Glauco, mais uma opinião aí, o pessoal diz, quem tá acostumado, claro, é mais tranquilo, né? Ou tá com alguém da família, claro, tem responsabilidade a mais. Mas quando se tem uma pessoa, um serviço, prestando serviço, é uma responsabilidade muito maior. Agora sim, Glauco, pode concluir, desculpa te interromper. Não, vou aproveitar esse gancho. Você se sentiria tranquilo, hein, Lucas, em ser conduzido assim? E depois o Léo responde a mesma pergunta. Ô Glauco, vou te falar, eu usei serviço de mototáxi 2 vezes na minha vida, tá? Uma vez lá no Rio de Janeiro, eu usei e fiquei com bastante medo. Acho que a primeira vez que eu andei de moto, assim, e outro pessoal vai costurando lá, o pessoal acostumado, vai subindo lá naquelas vielas. E tem momento assim, vai passar entre 2 carros, vai passar um caminhão, vai passar um ônibus, realmente a gente acaba se espremendo as pernas ali. E na outra vez também, eu vou te dizer, Glauco, assim, se fosse aqui em Porto Alegre, o trânsito de Porto Alegre que eu conheço, eu acho que eu não teria coragem. Léo. Glauco, eu já andei muito de mototáxi, porque na minha cidade natal, Cruz Alta, há mais de 20 anos é regulamentado o serviço. E eu confesso que eu me sentia seguro em andar, utilizar o serviço, porque era mais rápido, mais barato. E, claro, estou te falando de uma cidade menor, que não é o caso de Porto Alegre, que a gente tem um trânsito muito maior. Mas, para a regulamentação do serviço, eu lembro que lá na cidade foi necessário que os mototaxistas, eles foram obrigados a fazer cursos, as motos, elas tinham que ter um padrão, um determinado ano de fabricação. Então, eu sei que tem uma série de regulamentação, de itens que o mototaxista precisa, é claro, ele fazer todo aquele certinho ali para poder trabalhar. Mas eu já usei, confesso que eu gostei na época, não mais utilizei. Mas acho que outro detalhe que é importante a gente deixar claro aqui para o telespectador, que tem uma diferença entre mototaxista e o motoboy. O mototaxista é o que vai levar a pessoa. Conduzir pessoas. Exatamente. E o motoboy não, é o que leva o lanche, leva o documento, que leva as encomendas. E que tanto a gente precisa. Agora, para vocês aqui, eu digo o seguinte, eu andei algumas vezes no Brasil e alguns países como Colômbia, enfim. No Brasil, é uma curiosidade, no Brasil eu lembro da Bahia, eu não fiquei seguro. Achei o modo de conduzir muito imprudente. Em compensação, na Colômbia, por exemplo, foi super tranquilo. Eu não sei se é a formação, não sei se é o trânsito propriamente dito, o fato é que eu tenho esse testemunho para dar. Eu acho que até andaria, mas com essa ressalva do Léo aí, tem que ter um treinamento, pelo menos. Alguma coisa do senso de responsabilidade, logicamente, e um treinamento. Lucas. E o que diz a lei? Enquanto eu vou explicando da lei, até a gente daqui a pouco vai ouvir um trecho de uma entrevista com o Sindimoto, aqui de Porto Alegre, fazer o seguinte, Glauco, abriu o aplicativo aqui, tô no centro, na General Câmara, fiz uma simulação aí pra TV, vou voltar pra TV de mototáxi, tentar, tá? Olhei aqui, 99 pop, tá? 18,10. Que eu tenho um desconto aqui cadastrado. E o moto, 12,60. Vamos ver aqui... Confirmar. Vai tentar chamar. Vamos ver. Eu vou tentar. Eu tinha feito esse teste antes, tá? E não deu. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos acompanhar. Realmente, o serviço não tem, não tem nem motinho aqui. Eu tô no ponto onde mais concentra motociclista. Sim. Ou seja, apesar de estar sendo oferecido, é um serviço que, de certa forma, está indisponível. Vamos fazer o seguinte, Glauco. Enquanto eu vou tentando aqui, vamos ouvir o que diz o Sindimoto e logo na sequência eu falo também o que diz a lei, porque existe uma lei federal que regulamenta ou deveria regulamentar o serviço de mototáxi aqui no Brasil. O sindicato se mantém favorável à chegada dos aplicativos para prestar o serviço de mototáxi. É até uma forma de divulgação e ampliação, dos serviços prestados pela categoria à população. A nossa única preocupação é que esse cadastramento e oferta de serviço se dê sem nenhuma fiscalização. Por isso a gente destaca a importância que o município regulamente, através de decreto municipal, as especificidades da região e defina sobre a pintura de identificação de veículos, o prefixo, ou qualquer outro tipo de cadastramento dos profissionais. E você que está chegando agora, nós estamos falando sobre esse assunto que se tornou também uma polêmica, A atividade de mototáxi aqui na capital, em Porto Alegre. O serviço já está sendo oferecido por uma plataforma, aliás, nós aqui no estúdio também, Lucas, Léo,
nós tentamos chamar agora uma moto, né, para conduzir um passageiro aqui no Morro Santa Teresa, na sede do SBT, e também não conseguimos. O Lucas trouxe o testemunho lá no centro, local de maior concentração de motos, ele acabou cancelando. Nós também cancelamos aqui, porque não havia motos disponíveis, Lucas. Ou seja, é um serviço que está sendo oferecido, mas que dá para dizer que não está funcionando, né, Lucas? Mas certamente vai ser uma polêmica, alvo de muita discussão agora nos próximos dias a partir dessa oferta desse serviço. Mas a gente tem visto, Glauco, os motociclistas têm medo realmente por não ser um serviço regulamentado. E o porquê disso, Glauco? Existe uma lei federal, as empresas, muitos se baseiam nessa lei que foi criada lá em 2009, ainda que de certa forma regulamenta o serviço, possibilita, na verdade, o serviço. Só que ela manda que os municípios devem regulamentar a forma. Mas o que prevê essa lei? Por exemplo, Glauco, que o motociclista tem que ter mais do que 21 anos de idade e já ter a carteira de habilitação definitiva há pelo menos 2 anos. Só que na 99, o que é a oferta para os motociclistas? Que tendo 19 anos e carteira definitiva já pode realizar. Ou seja, já tem uma contradição aí em relação à lei federal, sem contar que a lei municipal não existe, precisaria passar por uma regulamentação na Câmara de Vereadores e depois ser sancionada pelo prefeito, que a gente não sabe se existe efetivamente essa intenção, mas certamente vai ser algo discutido na Câmara de Vereadores aí nos próximos dias. Só deixa eu reforçar isso que falou o Lucas, até porque tem a posição oficial aqui, né, de que a prefeitura já se reuniu com a empresa. Houve essa intenção manifestada oficialmente pela empresa 99 de que iria começar com esse serviço. A prefeitura pediu um tempo para que fosse estudado este assunto pela quantidade de acidentes envolvendo motocicletas. Inclusive há um número, né, de 1.868 motocicletas envolvidas em ocorrências num período recente aí, se não me engano é desde o início do ano, enfim. E fala também em número de vítimas fatais. Então a prefeitura pediu justamente um estudo. Esse projeto tramita na Câmara e ainda depende de aprovação e também, como disse o Lucas, da apreciação do prefeito e da aprovação, então, da assinatura exatamente do prefeito para que ela passe a vigorar, a funcionar oficialmente. Portanto, há essa contradição, há essa polêmica e a gente vai acompanhar os próximos passos. Eu sei, como falou o Léo, em Cruz Alta funciona, tem muitas outras regiões, Rio Grande, Novo Hamburgo, se não me engano, cidades pequenas como Igrejinha. Santa Maria, a gente acabou de mostrar, inclusive, o recado aqui de um telespectador. Naquele caso ali específico, eu acho que ele trabalha mais com entregas, enfim. Mas o fato é que é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga e a gente vai continuar acompanhando, porque faz parte do contexto das grandes cidades, principalmente, mas que tem que ter uma regulamentação. Isso me parece muito claro. Muito obrigado, Lucas, por enquanto. Como eu disse, a gente segue, né, em duas rodas acompanhando. Afinal de contas, Porto Alegre está chegando talvez um pouco atrasada nesse assunto, mas tem que resolver. 12h35. Agora, olha essa. Um jovem foi preso com drogas dentro de um ônibus de viagem, um ônibus de linha, normal, né? Detalhe, o material estava embalado de um jeito para justamente não chamar atenção. Os detalhes no Giro de Notícias. 17 quilos de maconha foram encontrados na mochila e na mala de um jovem de 18 anos. Para não ocupar muito espaço, ele embalou a droga a vácuo. A prisão aconteceu ontem à tarde na BR-386, em Nova Santa Rita. O traficante vinha de Santarém, no Pará, e entregaria a droga na capital. Ele já havia sido flagrado com drogas há menos de 3 meses. Na BR-290, em Rosário do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta segunda-feira um traficante com skunk. A droga é conhecida como super maconha. O entorpecente estava escondido no estepe do veículo. O homem, de 29 anos, levaria a droga até Caxias do Sul. 75 mil maços de cigarros paraguaios foram apreendidos em Santa Maria na noite de ontem. A carga era transportada em um caminhão com placas de Santa Cruz do Sul.
No momento da abordagem, o motorista e o passageiro tentaram fugir para o mato, mas foram pegos pelos policiais. Os dois foram presos em flagrante. 12h37, daqui a pouco a previsão completa do tempo com a Estael Cias. A gente tem sol, tem chuva, tem tempo nublado, tem combo para todos os gostos e ela vem com as informações, inclusive projeção, que estamos começando o mês de agosto. E atenção, 12h37, informação que chega agora. Crime duplo no bairro Matias Velho, com características de execução. Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. É a informação que está chegando agora. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. A nossa equipe está se deslocando até o local para saber justamente o que motivou isso, ou pelo menos as primeiras informações. Um assunto que chegou agora à nossa redação, então nós estamos acompanhando. Em seguida, fique de olho, a gente volta com essas informações. Portanto, duplo homicídio, características de execução, bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Enquanto isso, 12h38, a gente segue com as informações do censo. Pois o censo finalmente voltou a ser feito no nosso país, né? Aqui no Rio Grande do Sul, 11.200 recenseadores vão coletar os dados em 4 milhões de domicílios. Veja na reportagem. Eles já estão circulando pelas ruas de Porto Alegre e é fácil de reconhecer. Os recenseadores do IBGE vestem colete azul, com crachá, que tem foto, nome, dados pessoais e a matrícula. E também, se possível, conferir no nosso site do 0800, que é 0800 721 8181. Ou o IBGE também tem um site que é respondendo.ibge.gov.br. Vai aparecer se a pessoa ela é recenseadora contratada do IBGE ou não. Lembra daquela velha prancheta? Já era! Sai o papel, entra o smartphone. Pela primeira vez, o censo é todo digital, o que garante maior proteção dos dados que ficam sob sigilo, segundo o IBGE. O próprio morador, por exemplo, pode ele mesmo preencher questões mais delicadas, como o valor da renda familiar. A gente acaba levantando dados de quantos nós somos, como nós vivemos e onde nós vivemos. E isso são dados primordiais para as políticas públicas da próxima década, né? O próximo censo vai acontecer só em 2030. Então é por isso que a gente tem que abrir a porta e responder de forma mais fidedigna possível. Pelos próximos 3 meses, todos os domicílios brasileiros vão receber a visita de um recenseador. O morador terá que responder a um questionário que pode levar de 5 até 20 minutos. Essa pesquisa pode ser feita do lado de fora da residência, no portão mesmo. E a pessoa também pode optar por fornecer esses dados pela internet. Em Porto Alegre, são 1.500 recenseadores para atender toda a cidade. A maioria já recebeu treinamento. E a boa notícia é que mais 200 vagas vão ser abertas ainda essa semana para o levantamento na capital. O recenseador, formalmente, ele precisa ter ensino fundamental completo, é essa escolaridade mínima exigida, mas o recenseador, basicamente, ele tem que estar com disposição para andar na rua, porque é assim que a gente vai coletar as informações, andando, batendo de porta em porta. Gente, é muito importante a sua participação e a reportagem, da Gabi Lerina deixou bem claro, é tudo online, as pessoas não tendo condições de responder ali, tem um link onde podem acessar e responder pela internet. Nós precisamos saber quem nós somos, como nós estamos, o que dá para prever, e isso é muito importante através do estudo do IBGE. 12h40. O André não está aqui, mas ele deixou a sirene, então tem como rodar? Tá aí, ó. Aí a sirene, que a Polícia Gaúcha começou um mutirão para ouvir mais de 70 pessoas que teriam sido lesadas pela loja virtual Tá de Zoeira. Esse é o nome da loja, tá? Tá de Zoeira. Ela é do humorista Nego Di. A promessa de produtos mais baratos do que os preços praticados no mercado atraiu as vítimas. Veja na reportagem. Infernautas do meu Instagram, acabo de lançar uma mega ultra blaster promoção na minha loja virtual. Ar-condicionado a partir de R$ 599,90, isso mesmo. O valor abaixo do mercado era tentador e o Paulo decidiu aproveitar. Ele comprou um aparelho de ar-condicionado. 25 dias depois, começou a estranhar a demora. O ar ia para o quarto do nosso bebê, que a minha esposa está gestante de 7 meses, e a gente
A gente tinha uma economiazinha ali, economias que a gente acabou pegando para comprar o ar que não chegou. Assim foi com outras 37 pessoas que procuraram este advogado. 8 ações já foram ajuizadas e outras 30 devem entrar na justiça nos próximos dias. São fãs, enfim, seguidores, e realmente confiaram na palavra dele, né, que garantiu que os ares seriam entregues, que a empresa seria dele, enfim, foram enganados, né. A compra foi feita na loja virtual Tá de Zoeira. Em um vídeo postado em uma rede social, o humorista Dilson Alves da Silva, o Nego Di, chegou a afirmar que o estabelecimento era dele. Eu não estou divulgando loja de terceiros, essa loja é minha. A Tá de Zoeira é minha loja, eu que estou vendendo ar-condicionados para vocês. Mas quando as compras não chegaram e os clientes foram apitar na rua, Di voltou atrás e disse que a empresa não era dele, mas ainda assim faria o reembolso. Se não acontecer pela empresa e se demorar por causa da atrapalhada da empresa, eu vou fazer o estorno do meu bolso. Em princípio, o caso está sendo investigado como estelionato, mas outro crime pode estar relacionado. Também há prática assim de delito tributário, à medida que comprovou-se que a maioria dos objetos supostamente vendidos sequer havia emissão de nota fiscal, né? E ainda que questione, bom, mas é porque os objetos nunca existiram, fazia parte da fraude. Não, mas os poucos entregues que foram entregues justamente para alimentar a boa-fé no público, né, para poder alimentar e gerar novas vítimas. A justiça chegou a conceder uma liminar para garantir o ressarcimento de uma cliente. Isso aconteceu depois que Di afirmou ter vendido o carro, um BMW conversível, para devolver o dinheiro dos clientes. Mas ar mesmo só se for no rosto de quem dirige um conversível, porque para quem acreditou na promoção, o clima está bem quente. Eu comprei 4 televisões de 65 polegadas e 3 ar-condicionados. O total disso tudo deu 11.157,70. Eu tinha um dinheiro, né, que eu ia fazer a festa de aniversário da minha filha e eu pensei, não, eu vou comprar e vou revender. Algum dinheiro daí eu ganho em cima, né, entendeu? Essa era a minha intenção, né? Fiquei sem a mercadoria, fiquei sem dinheiro e não fiz a festa da minha filha. Léo Bonesso, você comprou alguma coisa dessa loja virtual? Não? Nenhuma tá barato, compra, viu? Mas é aquele velho ditado, né? Quando é demais a esmola, tem que desconfiar, porque se numa loja convencional, online mesmo, né? A gente não encontra um ar-condicionado por R$500 no Brasil. Então, acho que fica a desconfiança sempre de quem vai fazer a compra. E, Glauco, nós entramos em contato com o Nego Di, nós temos uma nota que foi enviada para a nossa produção e a nota diz que, segundo os advogados, né, esclarece que Nego Di também foi vítima da situação ocorrida com a referida loja, pois não tinha o seu gerenciamento e acreditava nas informações prestadas pelo seu contratante proprietário da empresa. A nota diz: em razão disso, está colaborando com a investigação criminal para a apuração dos fatos, tanto que já colocou à disposição todos os seus bens para análise e perícia das autoridades policiais. É o que diz a defesa do Nego Di. E muitos clientes que se acharam lesados, eles pedem indenização não só pela perda financeira em si, né, Léo? Tem a questão moral, e isso também é frisado pela polícia, que aguarda ainda que mais consumidores procurem ajuda, procurem registrar a ocorrência, porque essas negociações eram feitas para todo o país. Ele entregava esses produtos, ou prometia entregar, na verdade, né? Eu que falei errado, prometia entregar, porque a grande maioria, essa é a verdade, não recebeu e agora tem todo esse imbróglio para resolver. Esperamos que se chegue a um denominador, que pelo menos o dinheiro retorne para esses consumidores. 12h46. Vamos falar de sol, de chuva, calor será? Bom, frio certamente. Vamos à previsão do tempo. Tossi, obrigado. Muita gente tossindo nessa época do ano. Tem muita gente procurando ajuda no pronto atendimento, infelizmente, porque é aquela coisa, calor, é chuva, é frio. E o que esperar para agosto? Agosto está chegando, com ele muitas novidades na previsão do tempo, está, Elcias? É o legítimo mês do cachorro, essa fazia tempo. Mês do cachorro louco fazia tempo que eu não ouvia, Estela. Não fazia tanto tempo, não.
Bom dia a você que está em casa. Primeiro, Glauco, vou falar de julho, porque as pessoas têm me relatado muito. Olha, nem usei casaco quase em julho, foi muito quente. Realmente foi. Olha, foi desde 1910 se mede a temperatura em Porto Alegre. E desde então foi o terceiro mês de julho mais quente de todo esse período. Em 95, em 1977 e agora em 2022 tivemos esse julho tão quente. Mas essa referência não serve para o mês de agosto. O mês de julho predominou dias a menos, predominou até dias quentes, a temperatura chegou a 30 graus na capital. Teve frio também, mas muito esporádico. Agora, agosto vai ser aquela verdadeira gangorra térmica. A gente vai alternar períodos ainda de temperatura alta, com 30 graus e com frio. Eu olhei os dados atualizados hoje, Glauco, que nós devemos ter mais ou menos 4 massas de ar polar para chegar ao Rio Grande do Sul. Só em agosto? Só em agosto. A primeira agora nesse final de semana, a próxima lá pelo dia 14, 24 e 31 de agosto. O que estava acontecendo, Glauco? Tinha um vento muito forte lá no Polo Sul que não deixava as massas de ar polar saírem do Polo Sul e chegarem até o Rio Grande do Sul. Só que esse vento enfraqueceu agora em agosto, então a porteira vai estar aberta e as massas de ar polar irão conseguir chegar ao Rio Grande do Sul, trazendo períodos de frio. E claro, quando a gente fala em frio, vem junto a geada, o risco de geada, e para o agricultor que fica preocupado, tem produção de trigo, tem os hortifrutigranjeiros, tem frutas, tudo sofrem aí com a geada. Ela pode acontecer, claro, de forma bem mais frequente do que aconteceu no mês de julho. E a neve, né, Glauco? Teve neve lá em maio e no inverno ainda não nevou. Eu tava louco para ver a neve no final de semana, não teve neve, Stael. Pois é, e nos dados que a Metsu analisa, os dados de anos semelhantes com o comportamento de 2022, nós poderíamos ter sim uma possibilidade de neve. E o calor marcando presença no mês de agosto. Nós já tivemos, é normal o calor marcar presença em agosto. Agosto já marca essa transição do inverno para a primavera, então dias quentes, dias abafados, alternando com dias frios. Então, isso que tu falou, a questão da saúde, a gente vai sofrer bastante com esses altos e baixos da temperatura. Tem que estar em comunidade boa, tem que estar de olho na previsão do tempo para não sair de casa sem um casaco e voltar com frio e passar frio. Eu sou campeão disso aqui. Exatamente. Vamos manter um contato mais próximo, Stael, porque eu sou campeão de sair de casa com uma roupa e ó. Exatamente, a gente aí tem os filhos também que a gente manda para o colégio, só vai buscar lá no final da tarde, então tem que estar de olho na previsão do tempo mais do que nunca nesse mês de agosto, porque realmente vai ser esse verdadeiro altos e baixos da temperatura. O frio, como eu falei, serão ao menos 3 a 4 massas de ar polar que vão chegar ao Rio Grande do Sul, trazendo marcas baixas de temperatura. Consequentemente, vem mais geada do que teve no mês de julho, que foi mais isolada, mais pontual. A gente vai ter bastante imagens como essa da geada aí no mês de agosto. Claro, sempre aquelas áreas da fronteira com o Uruguai que recebem as massas de ar polar têm um risco maior, e os trechos de serra, é claro, que registram aí, geralmente as menores marcas de temperatura abaixo de zero, negativa. Aqui mesmo na Grande Porto Alegre também teremos alguns dias gelados e fica a possibilidade de neve. Nós já tivemos grandes eventos de neve, por exemplo, 2013 teve aquela grande nevasca em agosto, e a gente fica com a expectativa de que pelo menos um evento de neve a gente tem aí ao longo deste mês. Bom, agora nós estamos na terça-feira, né? Teve lugar do estado já com sol, com chuva. No caso de Porto Alegre, a gente viu as imagens há pouco, não dá para ver Porto Alegre. E aí, Stael? E agora? Os próximos dias? Olha aí. Vamos colocar o mapa aqui, a questão da chuva, né? Que também a chuva mais frequente no mês de agosto em relação ao mês de julho, de uma forma geral no estado. Metade norte acaba recebendo mais chuva em agosto do que áreas da campanha, da zona sul e da fronteira oeste. Então, para finalizar a previsão de agosto, só falando que a chuva, ela também volta a acontecer. Claro, quando a gente tem essa variação de temperatura, vem os temporais, vem a chuva para fazer a transição. Sai o ar quente, chega o ar frio, no meio do caminho, o temporal é que deve marcar presença também em agosto, com maior risco de granizo, Glauco. Granizo é um risco alto para esse mês de agosto. O mapa de satélite agora mostra que a gente tem ainda, olha só, aquelas nuvens aqui no Vale do Rio Pardo, Costa Doce, aqui na Grande Porto Alegre ainda, litoral sul também com essas nuvens. Essas nuvens nas áreas mais próximas à fronteira com o Uruguai vieram para ficar. O tempo não deve abrir muito nessas regiões. Em compensação, o norte do estado já tem sol e por isso lá esquenta mais. A gente vai uns 27, 28 graus. Vamos colocar o mapa aqui do Rio Grande do Sul
para hoje à tarde. A gente vai uns 28 graus hoje em Santa Rosa, vai esquentar bastante lá justamente porque lá o sol aparece mais. Uruguaiana já não passa de 21 graus, porque o dia todo com nuvens e pode ter chuva passageira. Olha só Pelotas. Mas olha a diferença, Pelotas no graus. máximo 16 e 16, Santa Rosa 28. Realmente, são os contrastes que nós teremos hoje pelo Rio Grande do Sul. Santa Maria com 20 graus, aqui na Grande Porto Alegre hoje a temperatura ainda sobe devagar e em Caxias do Sul, como tem esse ar quente mais ao norte, e em Caxias pode estar mais quente do que em Porto Alegre. Hoje, realmente, tudo cachorro louco, como eu falei, né? São Pedro, para agosto. Não judia, São Pedro. Já estou cansado de pedir, pelo amor de Deus. Vamos ver os próximos dias em Porto Alegre, então, como é que fica. A gente tem, então, hoje 19 graus, hoje à tarde, o sol aparece em meio às nuvens. Amanhã melhora um pouquinho essa condição de temperatura, a gente vai uns 23 graus, um dia bem agradável, eu diria que pela manhã com 13 graus pode ter nevoeiros e essas nuvens de novo aparecendo por aqui. E a chuva, ela acontece aqui, entre quinta e sexta-feira, pode ter temporal, lá o primeiro temporal de agosto pode acontecer nessa transição. Veja, a gente sai de 23 graus na quinta para 15 graus na tarde de sexta-feira. Aqui é o início do ar polar, que ele vai ganhar força, o frio, no sábado e no domingo. Agora, essa mudança de temperatura, a gente sempre pede atenção para as pessoas cuidarem, né? A questão de crianças, idosos, enfim. Agora chama a atenção a amplitude térmica, Exatamente, é isso que a gente estava mostrando há pouco, né? E essa possibilidade de granizo, que é realmente um risco, né, Stael? Exatamente. Atenção redobrada, de olho sempre na meteorologia, na previsão, né? Stael, muito obrigado. Se as coisas mudarem no decorrer do período, pelo amor de Deus, avisa. Você que tem contato direto com o homem lá em cima, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Até quinta? Até quinta-feira. Então tá. Obrigadão, Stael Cias. Meio-dia, 53 minutos, como a gente havia anunciado há pouco, uma informação que chegou agorinha à nossa produção e nós já nos deslocamos. Você está vendo aí imagens de execução. Na verdade, 2 homens teriam sido mortos nesta manhã na Vila Timbaúva, no bairro Rubem Berta, por um motivo, bom, a gente já vai falar. Porque nós vamos ao vivo com o Guilherme Roquete, que tem as informações sobre este crime. Olha só a violência dessas imagens. Os atiradores a queima-roupa disparando contra este homem que cai no meio da avenida, no meio da rua. Guilherme. Pois então, Glauco, boa tarde para ti, boa tarde para todos que nos acompanham, e a informação é justamente essa que nós temos agora por enquanto. Isso aconteceu na Avenida Irmão Faustino João, no bairro Timbaúva, zona leste aqui de Porto Alegre, divisa diretamente, né, da zona leste com a zona norte aqui da capital. 2 indivíduos, então, morreram no local. A gente percebe nas imagens o momento em que esse Fox branco para. Os ocupantes da parte de trás do carro descem com armas na mão e eles abordam, então, este rapaz que está com roupa azul escura e ele acaba, então, sendo morto no chão, no meio do asfalto, na avenida. Uma outra morte teria acontecido, então, dentro deste local em que a gente vê nas imagens. Segundo a polícia, isso seria um ponto de venda de drogas e, justamente, depois, então, das 2 execuções, essa dupla de atiradores, ela volta para o carro, um entra pela direita, o outro pela parte esquerda da traseira do carro, eles retornam para o carro e acabam, então, fugindo do local. Essa região ela permanece isolada, está isolada pela Brigada Militar, também Polícia Civil, todas as equipes agora de investigação no local, mas pela informação então repassada até o momento, nenhum morador, nenhum popular, ou seja, ninguém que estava ali na região soube precisar exatamente o que aconteceu lá no local ou então quem possam ser esses autores, porque simplesmente o que a gente vê na imagem é o momento em que o carro para no meio da rua. Uma das vítimas acaba sendo baleada no próprio asfalto, sem que ela pudesse se defender, a queima-roupa, e a outra dentro desse local, que segundo a polícia, Glauco, seria um ponto de tráfico de drogas. O que aconteceu, então, precisa ser investigado. A polícia com certeza já deve estar atrás desse Fox branco, que aparece na imagem, que estava sendo utilizado por esses criminosos. A hora exata, Glauco, vou deixar para tu tentar olhar aí na imagem, porque eu não consigo acesso agora aqui no momento. Mas foi há pouco tempo, e a gente percebe justamente que
que a imagem é recente, até pelo clima cinzento que está hoje aqui na capital gaúcha. Ô Gui, a gente está olhando aqui e essa é uma confirmação que veio, o relógio está correto, 10 horas 56 minutos da manhã, ou seja, há pouquinho essa imagem que recém chegou também para a nossa produção, uma imagem realmente impactante. A gente está vendo ali o carro branco que chega com esses criminosos que atiram, disparam e 2 pessoas morrem no local. Chama a atenção que uma dessas vítimas, ela rola para o meio da rua e mesmo assim continua a ser atingida pelo outro homem. Ou seja, ele levou esse homem, esse jovem, tá? Me parece que é um jovem, levou os primeiros tiros de um criminoso e depois continuou sendo alvejado pelo outro assassino e esses 2 saíram neste carro branco. Que a imagem ela é bem clara, ela é uma imagem de qualidade muito boa. Nós é que colocamos o efeito, mas a polícia certamente vai ter aí um meio muito interessante para buscar os responsáveis por este crime, justamente por essas imagens aí. Repetindo, aconteceu no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Pois não? Pois então, queria só reforçar o seguinte, quanta gente que tinha aí no meio da rua nesse momento. Tinham pessoas caminhando do outro lado da rua, né? Tinham pessoas nessa parada de ônibus que a gente percebe ali e no meio disso tudo o carro para e começa o tiroteio, começam os disparos. É lógico que muita gente se assustou, deu no pé, desapareceu daquele local para não ficar aí em uma linha de tiro e não acabar sendo alvejada por algum tipo de disparo. E a gente já viu essa cena em muitos filmes. Locais invadidos, dominados pelo narcotráfico, em outros países, inclusive. Mas, gente, isso é aqui. Isso é Porto Alegre. Isso é a nossa rotina. Infelizmente, a rotina da violência urbana está aí para todo mundo ver. Infelizmente. Não vamos aqui chegar agora a uma conclusão. Quem são essas vítimas? Também vamos esperar o trabalho da polícia. Mas são vítimas, são pessoas que foram assassinadas. E o crime move o crime. Não dá para simplesmente admitir que são 2 pessoas que foram mortas e fica por isso mesmo. Não, a polícia agora vai trabalhar certamente com muita celeridade para identificar quem são esses assassinos, porque, como disse o Guilherme, tem gente inocente também ali. Tem gente que pode estar exposta a essa violência totalmente descabida. A gente vai continuar acompanhando no segunda edição com o Marcelo Chemari. Certamente nós temos mais informações a respeito deste episódio. 12h59 na capital gaúcha. Quando a gente fala em saúde, a maioria das pessoas associa a alimentação, exercício físico e exames. Mas saúde é bem mais do que isso. É um tema que vem ganhando cada vez mais espaço no ambiente de trabalho. Os gastos com saúde representam o segundo maior impacto nas finanças das empresas de médio e grande porte. Só perdem para a folha de pagamento. E para evitar os afastamentos dos trabalhadores, é preciso identificar as causas e investir na prevenção e na promoção da saúde. Você tem que conhecer de forma específica aquela empresa, aquele ambiente, aquele grupo de trabalhador e vocês possam diagnosticar que tipo de intervenções vai ser mais útil. Estilo de vida, saúde mental e ocupacional merecem atenção no ambiente de trabalho. Um investimento que traz benefícios a todos, segundo o gerente da área da saúde do SESI no Rio Grande do Sul. Para o SESI são 2 grandes objetivos, é a saúde do trabalhador, claramente, mas também que isso tem que ser ligado a auxiliar na competitividade das empresas. É um cuidado integral que envolve também a segurança no trabalho e a eliminação de riscos. O SESI atendeu só no ano passado 300 mil trabalhadores e mais de 5 mil empresas em programas de saúde. Quando você tem uma abordagem integrada de saúde, vocês conseguem intervir em vários campos. No campo do indivíduo, aumentando a saúde dele, aumentando a autoestima dele, isso leva com certeza a aumentos de produtividade. Participe do SESI Conecta Saúde. O evento online gratuito acontece nos dias 9 e 10 de agosto. Acesse sesiconectasaude.com.br e inscreva-se já. Oi, meu nome é Isabela Camargo, sou jornalista e quero te convidar para o SESI Conecta Saúde. E eu vou falar sobre produtividade sustentável, como alcançar seus objetivos sem perdas pelo caminho. Que baita dica, hein? Aliás, por falar em baita dica, agosto chegou e cada início de mês é uma nova chance de realizar o que é importante para nós, o que nos faz bem.
E a IBCM quer convidar você a cuidar de pertinho de algo muito, mas muito importante, de você mesmo. Afinal, tudo começa pela sua saúde. E cuidar da saúde, contando com o plano da IBCM, é muito mais fácil. Afinal, além da confiança de uma instituição de mais de 90 anos, você tem acesso a diversas especialidades. Odontologia, além de terapias, físio e fono. E sabe de mais uma coisa que torna tudo mais fácil? Com a IBCM, você não tem taxa de consultas ou de exames. Assim, você cuida do seu bolso também. Cuide da sua saúde hoje mesmo. Ligue já para 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que a IBCM vai atender você com toda a atenção. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Estava vendo aqui nas mensagens o Calovi, nosso amigo aqui, Diego Calovi, dizendo que em Santa Maria o serviço de mototáxi funciona e muito bem e há muito tempo. Nós falamos muito sobre esse assunto aqui, a possibilidade dele funcionar em Porto Alegre e perguntamos, você se sente aí seguro em usar esse tipo de serviço? Mande mensagem pelo número que aparece aqui na tela para a redação do SBT. Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto, que virou uma polêmica, porque tem um aplicativo oferecendo, o poder público ainda não regulamentou. Então o SBT Rio Grande vai voltar a este assunto que é de interesse público e essa é a nossa obrigação. 1h03, chegou a hora de suar. Chama a vinheta do Blocão do Esporte. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Que suar que nada, não vamos sujar esse casaco. Matheus Schenck, pelo amor de Deus, o casaco que a namorada do Schenck deu pra ele, olha aí que coisa mais bonita, não pode sujar de forma alguma. Vamos tentar manter limpo. É. Mas E falando em não sujar, Glauco Pato, tenho certeza que hoje vai ser um jogo bastante elegante, porque tem talento em campo para Corinthians e Flamengo, né? Tem grupos. Tem o quê? Tem Yuri Alberto, a gente tem até algumas imagens de Corinthians e Flamengo, das campanhas, mas o primeiro cara que tá aparecendo fazendo gol aí, ele é banco. Arturo Vidal é banco do Flamengo hoje à noite, Glauco Pato. Banco forte, ao lado dele no banco, Everton Cebolinha. Ah, vai ter gente em casa. Ai, que saudade! E mais, do outro lado, Yuri Alberto é titular, mas sabe quem é o reserva dele? Quem? Roger Guedes. Ou seja, é atração desde o início do jogo e também tem várias atrações que podem entrar no decorrer do jogo, sem né? Dúvida. 21h15, o popular 9h15 da noite, Corinthians e Flamengo ao vivo aqui no SBT. É o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Quem vencer, eu acho que é favoritaço para chegar à final. Será, hein? Sim. Sabe por quê? Pô, do outro lado é Tajeres ou Vélez Sarsfield. É que o futebol, menores, né? Sabe como é que é, né? Eu aposto que quem passar hoje vai para a final. Aliás, passar não, né? Passar hoje não, né? Hoje é jogo de ida. Mas quem passar desse confronto vai para a final. Então, tá feito o convite. Que horas que é? 9h15 da noite, com tudo que tem direito. Pipoca, chimarrão não dá. Chimarrão essa hora? Se tomar chimarrão nesse horário... O velho não dorme, então chimarrão não deixar de lado, tá? Um cafezinho. Na tela do Canal 5. Os caras ficam me provocando. Ele vai errar, ele vai chamar outra. Não, aquilo lá foi um lápis de memória. Mas foi engraçado, Olha só, falando agora de dupla Grenal, bora lá? Bora. Olha só, ontem o Jeromel confirmou a renovação contratual, fica até o final de 2023 no Grêmio. Aluleia! O Jeromel fica! E ele concedeu uma entrevista coletiva muito legal, sabia? Tá muito bacana a entrevista, a gente vai resumir pra você. Jeromel em 1 minuto, depois a gente volta e comenta. Roda. Com certeza, vou encerrar minha carreira no Grêmio, tô renovando agora mais um ano aí. E espero terminar minha carreira aqui, porque é o lugar onde eu fui muito bem recebido desde que eu cheguei. E quando eu tive a possibilidade de vir para o Grêmio, minha carreira foi pautada por 10 anos lá na Europa, ninguém me conhecia aqui no Brasil. E eu queria provar para mim mesmo que eu tinha essa capacidade. A única solução que eu vi para mim era lutar, fazer o possível e fazer o meu melhor para trazer o clube de volta para a Série A o quanto antes.
conversei com o presidente, né? Perguntei se eles queriam que eu ficasse. Ele falou, não, claro, a gente conta com você para voltar para a Série A. Eu falei, não, então tá bom, então vou me dedicar, pode contar. Eu tenho certeza que, assim como o Grêmio, eu tenho maior vontade dele continuar aqui, e ele também. Ele se sente muito bem aqui em Porto Alegre. E eu acho que é uma questão de tempo até que as partes se acertem, assim como eu estou renovando. Dizem que quando ele chegou no presidente Romildo para renovar, o senhor quer que eu fique, não quer? O presidente teria dito, eu quero, mas é zagueiro, é técnico, se quiser de presidente pode também. Não, uma coisa chama atenção, né? Ah, será que eles querem que eu fique? Gente, o Jeromel, é difícil dizer qual time no Brasil não teria lugar o Jeromel. Inclusive no Inter, 36 tá? anos, colorados, né? Mas, poxa, 36 anos, né, Glauco? Cara, ele é um diferencial, não tem. Pois é, e é muito legal, e ele revelou essa situação, né, sobre o Kahneman. Segundo o Jeromel, é questão de tempo para o Kahneman renovar também. O Kahneman tem contrato até dezembro. Neste momento, poderia fazer um pré-contrato com alguém e sair de graça. O Grêmio confia que é improvável pela relação de confiança que há, né? É um negócio que tá meio mal explicado. Ah, tem que esperar, porque o presidente vai mudar. Tem informação que não sobre sei isso, que tá? Lá. Informação sobre isso. O Grêmio não vai esperar. O Grêmio vai conversar com o Kahneman neste mês de agosto para renovar. Mas claro que tem que ser. E outra sugestão pro Grêmio aqui, providencia um andador, se for cadeira de roda pro Jeromel, o que for preciso. Esse Uma homem câmara bonito. ali pra olha só que homem bonito. Não, bonito não. Também bonito, não elegante, garboso. Não, tipo eu, né? Não. É tipo eu. Calma. É muita beleza reunida. Uhum. Mas olha só, vamos botar a tela de escalação do Grêmio na tela. E eu quero chamar a atenção, Glauco. Por que o jogo é sexta, a gente está prevendo hoje? Por quê? O jogo é sexta, por que nós estamos prevendo hoje? Que o Roger Machado deixou claro que é esse time. Então por que a gente vai esperar até sexta? Porque vai mudar. O que vai mudar? Quando alguém se machucar, tomara que não. Mas olha só, é importante, tá? O Breno volta depois de 2 meses parado e vai ser a estreia como titular do Lucas Leiva e também do Guilherme, né? Que vão substituir o Bitelo, que está suspenso, e o Ferreira mais uma vez lesionado. E aí, te agrada esse time, não? Me agrada, me surpreende em determinado momento, sabe por quê? O Breno voltar. Por quê? Eu sempre achei ele titular, mas o Grêmio, num momento recente, tinha aquela história de que não tem goleiro titular. Ah, o revezamento. Isso. Gente, goleiro é sequência, é confiança. Ah, o Grando estava numa sequência boa, tudo bem. Mas tem que se valorizar também o grupo, a gestão de grupo. E o Breno era titular, ou não era, quando se machucou? Era sim. E revezamento é atletismo, não é futebol, né? Futebol tem que ter titular, né? É pizza. O quê? É rodízio. Vamos falar sério? Vamos falar sério? Rolou uma situação bem curiosa até na rede social recentemente. Não sei se tu viu, Glauco. Acompanhei. Teve um jogador do Farroupilha, deixa eu até ver o nome dele, Iago Padilha, meia do Farroupilha, que foi na rede social depois do time levar 7-0 do Bagé na 3ª divisão gaúcha. E ele disse o seguinte, olha só, aspas pro post do Iago Padilha. Um clube com história, com camisa de respeito, pessoas de outra cidade vieram para acabar com o clube. É lamentável o que esses caras fizeram contra o Bagé. Eu estava lá, posso falar. Vender jogo, isso não existe. Já está difícil fazer futebol no interior e os caras vêm de fora para usar o clube para fazer aposta. É sacanagem isso. Eu sou da cidade e não aceito. Por isso estou comunicando o meu desligamento do clube. Esse foi o post, alegando que essa derrota de 7-0 teria sido por esquema de resultado, Glauco Paz. Apostas, né? Isso aí. São jogos que não tem transmissão, né? Então, são jogos bem difíceis de você conseguir Muito imagem, grave, né? viu? Muito grave. E o presidente do Farroupilha, o Fábio Costa, gravou um vídeo com esse jogador, com o Iago do lado, para tentar esclarecer isso daí. Eu não me convenci muito, mas vou deixar o presidente falar e depois a gente comenta. Vamos lá. O Iago Padilha foi mal interpretado numa postagem que ele fez, tá? Onde ele se referiu da venda do jogo, tá? Isso não é verídico, isso não aconteceu e nunca vai acontecer. A venda de jogo que o Iago falou foi uma doação, foi a venda de doação dos jogadores que entraram, tá? Os jogadores que entraram, que cobriram essas expulsões que nós tivemos, não venderam 100%. E foi muito cobrado isso dentro do nosso vestiário. Na ida para o estádio. Estranho. Entendeu? Estranho. Não entendeu, né? Não. Eu não entendi. A venda de doação, a venda. E eu gostei da cara do Iago, sentado do lado aqui.
Eu achei que ele ia falar, mas não falou, né? Só ouviu. Ficar quieto aqui na minha. Gente, não, agora falando sério mesmo, é muito grave. Seja na A, na B, na C, na D, não pode. A questão desportiva está acima de tudo. 7-0 é fora de propósito. Bom, eu não sei em que contexto aconteceu. Agora a denúncia é muito grave. É muito grave desse jogador que, em algum tipo de embasamento, ele tinha para fazer essa Ele foi expulso com meia hora de jogo por reclamar com o árbitro e garante que estava 3-0 nessa altura e estava tudo muito estranho. Enfim, vamos ver. Não precisava disso. Vamos falar de Copa Sul-Americana, Glauco Paza, porque o Inter já está focado no Melgar e os jogos das quartas de final começam hoje. A gente tem até a tabelinha dos jogos para mostrar para você. Nacional e Atlético Goianiense, Táchira da Nacional Venezuela não tem contra ainda Del o Valle. Dentuço, né? É possível que ele esteja em campo, mas Sério? acho improvável, mas Estão falando que ele no banco deve ficar, tá? São Paulo e Ceará, Melgar e Inter. Atenção, porque quem passar de Melgar e Inter pega ou o Táchira ou o Del Valle, tá legal? Jesus. E sobre o Soares, a gente tem as imagens dele, ele começou a treinar na equipe do Nacional. Sabe de uma curiosidade? O Inter chegou a perguntar valores sobre o Soares. Acredito. Sabe quanto? R$1,5 milhão por mês. E aí o Inter saiu. Isso aí é o dobro do que eu recebo. Acho que aí também é demais. Vai ficar também, talvez, um pouco no campo do Falcão. O Grêmio não tentou Cavani. Não, agora tem uma outra questão também, né? O Soares nunca manifestou desejo de jogar no Brasil. É verdade. Ele disse que é uma máquina de moer carne e o interesse dele é ficar mais quietinho lá. Não que o Uruguai não tem um calendário pesado também, né? Mas enfim, olha só, Maurício, será que ele é o novo titular do Inter? Maurício, me fala sobre essa concorrência com o Alan Patrick. Comenta aí. São grandes jogadores, o Alan, eu sou fã dele, do futebol dele, que eu acabei percebendo de perto, né? Porque agora ele tá jogando com a gente, é um jogador que tem uma qualidade imensa, eu tento sempre olhar as coisas que ele faz, a proteção do corpo, a movimentação dele, é um cara que eu espelho bastante juntamente com o Tyson, que é um jogador muito qualificado, tem história aqui no clube. É uma dor de cabeça pro treinador, né? E aí? Quem é que joga? E aí, se vira, mano, tá escrito na frase ali, não sei quem é que botou, mas eu concordo. Se vira, mano. Tá, mas o Alan Patrick não joga faz um tempo e o Maurício vem de uma ótima partida, né? O Maurício, baita jogo e tal, mas pode esperar, não tem problema nenhum. Ele esperou tanto tempo, né? Então, gente, onde é que tá escrito que o cara tem que ser titular, hein? Não e tá aí escrito. entra a gestão de grupo. O Mano, olha, é muito bem pago e tem uma cancha danada pra fazer. Mas é a mesma coisa que a gente falou do Breno, né? Ele era o titular. O Alan Patrick era o titular. Lesionou, volta pro time. Acho que é o natural. Eu acho que vale, entendeu? Tá, olha só. Quem não é titular é o Everton, né, que é o lateral direito, que foi apresentado ontem. A gente tem as imagens aí para mostrar para você. Lateral de 23 anos, chega para ser banco do Bustos, contrato até 2023. Boa sorte pro Everton. Alternativa. Glauco Paz, a gente encerra sempre com aquele vídeo curioso, divertido, diferente. E hoje vem da Venezuela, um jogo de futebol juvenil. Olha a falta que rolou no meio de campo. Só um pouquinho, chama o VAR, porque isso foi entrada desleal. Eu acho assim, ó, ele foi direto nas pernas do jogador. Ele não teve intenção de pegar a bola. Nós temos que ir lá na cabine do VAR para verificar isso aí. E eu acho que isso tem que dar uma suspensão. Sabe o que o VAR disse? O VAR disse o quê? Eu achei que esse jogo era ao vivo. É um amistoso. Então agora a gente vai dizer tchau! Tchau, a gente se vê amanhã. Ai, mas esse jogador aí, ele vai melhor que muita gente aí. Até amanhã. Tchau. Beijo.